Bom dia, senhor Jorge Vitor, advogado. O nome do senhor? José Francisco. Doutor José Francisco. O senhor Jorge Vitor já esteve aqui conosco. Sim. O senhor Jorge Vitor é sócio da empresa SBS Consultoria Empresarial, pessoa jurídica, utilizada para dissimular as atividades criminosas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa, fazendária e lavagem de dinheiro. E da VR, assessoria e consultoria. Foi conselheiro do CARF, é um dos principais alvos da investigação da Operação Lava Jato e dessa CPI, seja porque é servidor público, conselheiro do CARF, seja porque atuou em parceria criminosa em diversos casos com Lutero Fernandes, Jefferson Salazar, Eduardo Cerqueira e Mário Pagnosi. No caso do Santander, participou diretamente da corrupção ativa e passiva do conselheiro Jorge Celso Freitas da Silva. E em favor também do Banco Safra, praticou tráfico de influência e corrupção ativa e atuou também traficando influência no caso do Bradesco, tentando render, melhor dizendo, 2 conselheiros para pedir vistas e julgar a favor do banco, além de tentar vender decisões favoráveis na Câmara Superior do CARF. Em conjunto com o senhor Lutero Fernandes e Leonardo Manzan, que também já esteve aqui conosco, segundo essas informações da Zelote, o que nós já podemos apurar, já tivemos a oportunidade de apurar, praticou também crime de advocacia administrativa fazendária em pelo menos 2 processos. Depois disso tudo, percebo que Vossa Senhoria não tem um currículo, mas uma folha bastante corrida. Senhor Jorge Vitor, o senhor está sob a égide de uma liminar, novamente, da nossa Suprema Corte. Eu volto a perguntar ao senhor, que nós estamos no momento, o senhor está num momento único, de poder fazer as suas defesas. Aqui junto com o doutor José Francisco, eu, antes de passar a palavra à nossa relatora, senadora Vanessa Grijotin, eu pergunto ao senhor, se o senhor quer colaborar com o nosso trabalho desta comissão, e pela segunda vez que o senhor está aqui conosco, agradeço aqui a sua presença. Espero que dessa vez o senhor venha colaborar com a gente. Aquilo tudo que o senhor viu dentro do contencioso, dentro do CARF, tudo que o senhor assistiu durante a longa data que o senhor teve lá dentro, e depois como sócio dessas 2 empresas, SBS e a VR, atuando em diversos processos. Porque a Operação Zelotes não vai deixar o senhor sossegado. O Ministério Público, a gente tem estado muito próximo, compartilhando informações, e eles já nos comunicaram que vão fazer agora uma denúncia até o dia 15 do mês subsequente, e o nome do senhor deve estar nessa lista. Mas o senhor aqui poderia fazer as suas defesas, que nós então levaríamos ao Ministério Público e também ao doutor Cajado, que está conduzindo esse inquérito. Antes de passar a palavra para a nossa senadora Vanessa Grijotin, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor quer fazer uso da palavra. Sim, eu gostaria. Então, por favor. Eu gostaria de dizer,
primeiramente, que eu estou surpreso com a reconvocação, porque, pelo introito que Vossa Excelência fez, não vi nenhum fato novo que justificasse a minha segunda convocação. Por outro lado, nessa mesma preleção que Vossa Excelência acabou de fazer, há imputações de crimes, acusações, quase um pré-julgamento, dos quais eu não fui sequer denunciado ainda. Posso vir a ser, mas não fui. Quero dizer mais que tudo o que eu tinha que falar a essa comissão foi dito quando da minha primeira vinda aqui, e que hoje farei uso do meu direito constitucional de permanecer calado diante de quaisquer perguntas que forem a mim dirigidas por essa comissão. A convocação de Vossa Senhoria, pela segunda vez, se deu pelo fato, senhor José Ricardo, de que aqui, hoje, nós preparamos para ouvir o núcleo. Eu não sou o José Ricardo. Me perdoa. José Vitor. O senhor só conhece José Ricardo. Conhece José Ricardo? Eu não vou responder a pergunta de Vossa Excelência. Correto. Com todo respeito. Porque aqui, segundo o que já foi apurado pela Operação Zelotes e por nós, aqui se trata do núcleo, não é? O senhor Jorge Vitor Rodrigues, Alexandre Paes dos Santos, que era sócio do Zé Ricardo, né? O famoso APS, o senhor Edson Pereira Rodrigues e o Zé Ricardo. Esse é o fator principal que nós resolvemos aqui pelo Pleno novamente chamá-lo aqui nesta CPI. E também dar ao senhor uma nova oportunidade para que o senhor pudesse se defender de tudo isto hoje que a CPI tem em seu poder e o que já foi apurado pela Operação Zelotes. Mas como é um direito constitucional de Vossa Senhoria, nós então temos mais que respeitar e acatar. E é desta forma que nós agimos aqui nesta CPI. Portanto, eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin e depois, se o líder, senador Cássio Cunha Lima, quiser fazer uso da palavra, também esteja à vontade. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Senhor Jorge Vitor, o senhor veio a essa CPI hoje portando uma liminar para exercer o direito, que é constitucional, legal, de qualquer cidadã brasileira, de não falar absolutamente nada. Perfeito? É isso? Mas antes de o senhor requerer essa decisão judicial, essa liminar, Vossa Senhoria fez algum outro pedido ao Poder Judiciário? O senhor não ingressou com pedido para não comparecer a essa CPI, para anular? Como? Foi no mesmo instrumento. Foi no mesmo instrumento. Então, o senhor apresentou uma petição com duas solicitações. Uma era de não vir. Na verdade, eram 3 pedidos. Quais eram os pedidos? Era o de não comparecer. De não comparecer. Exatamente por não haver fato novo e pelo fato de que a minha convocação fora feita com base no mesmo requerimento aprovado aqui e que deu origem à minha primeira convocação. Portanto, não haveria fato novo, em princípio, a justificá-la. Então, o meu primeiro pedido, formulado pelos meus advogados, foi no sentido de que eu não comparecesse a essa CPI em razão disso. O segundo pedido, caso esse não fosse aceito, para que fossem renovados os pressupostos do primeiro habeas corpus para que eu pudesse permanecer em silêncio e não fosse constrangido
normas de praxe do Supremo nesses casos. E o terceiro pedido, se não me engano, era sobre o problema da convocação ter sido feita por forma eletrônica. Eu não fui convocado pessoalmente. Perfeitamente. Então, como o senhor vê, o Poder Judiciário, ele desconsiderou a primeira solicitação de Vossa Excelência, achou que a CPI, tinha total razão em lhe convocar novamente, mesmo sendo dentro de um mesmo requerimento. E que nós, portanto, temos o livre-arbítrio para saber ou decidir quando ou não convocarmos qualquer pessoa que esteja envolvida com o fato investigado por nós aqui nessa CPI. E Vossa Senhoria foi convocado por conta de que muitos fatos, após a sua primeira vinda aqui, chegou ao nosso conhecimento. Vossa Senhoria deve ser sabedor disso. Mas não chegou, Igor. Bom, isso não é um problema nosso. Eu estou dizendo que chegou ao nosso conhecimento. Então, por isso, nós o convocamos. Não foi para causar qualquer constrangimento a Vossa Senhoria, que o nosso objetivo não é esse, senhor Jorge Vitor. Nosso único objetivo é investigar os fatos graves, os fatos possivelmente ilegais, que chegam ao nosso conhecimento e, a partir dessa investigação, poder contribuir com o Estado brasileiro. Esse é o nosso único objetivo. Então, o senhor fique tranquilo que nós não lhe convocamos para lhe causar qualquer constrangimento. Agora, Vossa Senhoria, mais do que o nosso presidente, do que eu, do que o senador Castro, do que qualquer um aqui, Vossa Senhoria sabe que Vossa Senhoria está envolvido num processo do qual constam provas contundentes contra a sua atuação. Vossa Senhoria foi conselheiro do CARF, não foi? Fui, eu já respondi isso aqui. Já. Mas é proprietário também de algumas empresas. Sim. Algumas empresas que têm qual o objetivo? Eu não vou responder, senadora, a senhora me desculpe. Empresas que prestam serviço de assessoria jurídica, assessoria legal para atuar em processos que tramitam onde? Em várias instâncias. No CARF? Inclusive no CARF. Inclusive no CARF. Então, já começa por aí. O senhor está vendo, o senhor acha que é natural. Alguém, mesmo não sendo servidor público, que é o seu caso, o senhor não é servidor público. O senhor é um conselheiro. Mas o senhor exerce temporariamente uma atividade do serviço público. O senhor acha que é legal, é normal fazer isso, ser conselheiro, julgar processos e atuar nesses processos? Eu não vou contestar as provocações de Vossa Bom, Excelência. então, como o senhor percebe, a gente tem nós teríamos muito o que conversar aqui. Pois não, pois não. A nossa relatora não está provocando o senhor. E hoje eu estou percebendo, senhor Jorge Vitor, o senhor está mais nervoso do que aquele primeiro dia. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Presidente, nós lutamos muito para restabelecer no Brasil um Estado de Direito. Um Estado de Direito democrático. E quero deixar muito claro que é a primeira vez na minha vida que estou frente a frente com o senhor Jorge Vitor Rodrigues. Não o conheço. Desconheço, inclusive, as suas atividades. O depoente já disse 3 vezes que está com habeas corpus. E esse habeas corpus tem que ser respeitado. Senador, nós temos a plena consciência do que Vossa Excelência disse. Agora, cabe a nós, aqui nessa CPI, indagar. Porque, de repente, o depoente pode querer falar alguma coisa. Agora, ele fala se ele quiser. Mas, em momento algum, nós chegamos a faltar com respeito. O que eu li aqui é os fatos já acontecidos. Nós não estamos aqui a criar fatos. Fatos são fatos. Eu imagino que aqui a senadora iria fazer mais algumas perguntas e iria dispensá-lo, que é esse o procedimento que nós estamos tomando. Agora, nós temos que tentar ver se o depoente fale alguma coisa para acrescentar com essa CPI. Agora, se não conseguimos, nós vamos dispensar.
Agora, a gente respeita, pode ter certeza disso, senador. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotti. Eu só gostaria de destacar aqui, não quero fazer observação em relação à intervenção do senador Cássio, de jeito nenhum. Como o depoente tem o direito de não falar absolutamente nada, nós temos o direito de convocar o depoente. E esse nosso direito foi reforçado por decisão judicial, inclusive. O depoente não tem obrigação nenhuma de responder, mas nós temos toda a obrigação de perguntar, mesmo que o depoente não diga absolutamente nada. E, no meu entendimento, isso não é ação de constrangimento. Se nós decidirmos, presidente, ficarmos aqui a manhã inteira fazendo cada uma das mais de 100 perguntas que nós elaboramos junto com a consultoria da Casa, em parceria com a Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, se nós quisermos passar a manhã inteira fazendo uma a uma de todas as perguntas, inclusive aquela demonstrando de negociações que envolvem quantias de 28 milhões de reais, é o direito que nós temos, como o depoente tem direito de ficar calado. Tem o direito de ficar calado, mas, seguindo todos os procedimentos que a gente tem adotado, do início até agora, senadora Thaídes, eu quero dizer que lamento muito pelo fato de que, a cada semana, fica claro que não é esse o caminho que nós devemos trilhar. Eu já fui, senador Cássio, já pertenci, já participei de muitas CPIs, agora nenhuma que tenha a característica que essa tem. A gente não tem conseguido um depoente que venha até aqui e que não venha livre de qualquer liminar para exercer o direito de ficar calado. Então, o procedimento, senador, que nós temos que adotar, a gente já sabe qual é. Não sei se daqui para frente vale continuar convocando e procurando ouvir conselheiros, né? Porque todos os que nós temos chamado aqui, nós temos focado muito nos conselheiros, que não são só conselheiros. São conselheiros, são empresários, são proprietários de empresas, sócios de muitas outras, enfim, e que já estão dizendo de forma muito clara que não querem, não têm intenção absolutamente nenhuma de colaborar, principalmente no âmbito dessa CPI. Nós já fizemos a proposta para outros que aqui vieram e eu só quero concluir minha participação fazendo a proposta ao senhor José Vitor Rodrigues, se ele concordaria em ter conosco uma sessão reservada, muito mais que reservada, uma sessão secreta para poder ouvir os questionamentos e responder os questionamentos, se ele está disposto a isso. Não, eu não estou disposto porque, pela simples razão de que aos meus advogados tem sido negado acesso a todos os fatos que, inclusive, Vossa Excelência menciona que foram apurados posteriormente à minha primeira oitiva. E, nessa condição, eu entendo que eu não devo participar de qualquer coisa fora do inquérito propriamente dito. Diante dessa manifestação de Vossa Senhoria perante seu advogado, eu quero dizer, quando Vossa Excelência fala que o acesso tem sido negado, isso não é um problema que diz respeito à CPI, isso é um problema que diz respeito ao Poder Judiciário. O que nós estamos lhe propondo é a possibilidade de o senhor ouvir os nossos questionamentos e responder. E quem sabe, assim, ouvindo os nossos questionamentos, o senhor terá acesso aos fatos que estão sendo investigados e que envolvem diretamente a sua pessoa. Mas Vossa Senhoria eu, diz com que todo não, respeito, Vossa Senhoria proporia diz que não... a Vossa Excelência fazer de uma outra forma, para que não fique caracterizada recusa minha em colaborar. A senhora a CPI poderia me encaminhar as perguntas que a senhora tem, os fatos novos. Não, senhor presidente. Eu vou analisá-los a minha proposta e me comprometo a vir aqui, se for no caso, numa sessão reservada. A minha proposta eu já fiz e ela permanece, mesmo Vossa Senhoria ter... Perfeito, mas se a qualquer momento, se o senhor mudar de ideia, a proposta está mantida por parte da CPI, se a senhora sobretudo mudar de da ideia, relatoria. também eu estou à disposição. Muito obrigado. Se eu tiver acesso às informações e às perguntas que Vossa Excelência pretende me formular, eu, com toda a boa vontade, virei aqui a qualquer momento que Vossa Excelência me convocar. O dinheiro público desviado desse contencioso
que a Operação Zelote diz que pode chegar a 19 bilhões, matou muita criança, muito idoso, Brasil afora, e nós sabemos disso. E conforme Vossa Excelência disse, senadora Vanessa Graziotin, nós temos o direito de perguntar. E o nosso depoente tem o direito de permanecer calado. Eu devo ter aqui umas 100 laudas de e-mails, de degravações, pois agora eu quero fazer perguntas ao senhor. Que nós ficaremos aqui até às 6 horas da tarde. Mas eu quero fazer pergunta ao senhor, porque é um direito nosso. Qual a motivação do senhor para exercer os mandatos lá dentro do CARF? Eu permanecerei em silêncio. Ok. Quem são os seus sócios na SBS Consultoria Empresarial? Eu não ia fazer pergunta ao senhor, não. Mas eu percebo que o senhor hoje está bem diferente daquela primeira vez que o senhor esteve aqui. E tem fatos novos, sim. Eu estou constrangido. Eu já disse a Vossa Excelência. Aqui hoje nós vamos ouvir o Zé Ricardo, que é o núcleo. Com quem eu não tenho absolutamente nada a ver. Mas até agora ninguém tem. Até agora ninguém tem. Não há qualquer prova no processo de que eu tenha relação com os demais depoentes que Vossa Excelência citou. O senhor chama Jorge Vitor. Só uma só aqui. Uma degravação. Salazar, uma degravação. Uma degravação número 9, que está no inquérito policial. Eu abri aqui e achei ela. Do dia 8/10/2014, às 17h57. Duração 13 minutos e 8 segundos. Interlocutor, Salazar e Jorge Vitor. Salazar diz para Jorge Vitor que tem uma notícia boa para dar. O comprido, que é o carequinha, Inácio, acabou de ligar dizendo que está indo hoje para o exterior, que o nosso amigo Longo foi aí hoje entregar o documento que quando tinha determinação, repercussão geral no Supremo Tribunal de Justiça ou no Supremo, teria que sobrestar no CARF, que aí o Cartacho soltou uma portaria no começo do ano dizendo que só faz sobrestamento se o despacho de repercussão geral citar especificamente o processo dizendo que ele não pode prosseguir. Caso contrário, segue o curso normal administrativo. Eduardo diz que o quis mostrar para eles é se voltarem para o judiciário, alegando descumprimento de sentença, corre o risco de ficar lá esperando repercussão geral e aí podem perder tudo. Prossegue Eduardo, dizendo que vai alterar a redação para corrigir a interpretação. Eduardo diz que vai lá amanhã às 11 horas, vai estar com o vice-presidente e o presidente da casa, então o negócio vai ser assim. Jorge Vitor disse Eduardo, leu a observação que ele fez, que esse paper, não tem o elemento suficiente. Aquele toque de mídia que vai fazer que os caras decidam pela contratação. Eduardo fala que isto ele podia escrever até para não comprometer ninguém. E aí vai essa conversa longa. São vários e-mails. Mas o senhor não se assuste não, porque tem e-mails aqui que o senhor é bem contundente no caso. Eu vou continuar as perguntas. Qual federação? De dizer a Vossa Senhoria que Vossa Excelência está lendo degravações feitas pela Polícia Federal, como consta em todo o inquérito, não são reproduções
ipsis literis das gravações que foram interceptadas. Essas degravações são interpretações que a Polícia Federal fez das interceptações com ilações, como eu vou demonstrar no momento próprio no processo. Mas o que Vossa Excelência acabou de ler não traz absolutamente nenhuma eu tenho diversas acusação de qualquer crime praticado por mim. E tem mais uma coisa, se não é ainda do conhecimento de Vossa Excelência, eu vou trazê-lo ao conhecimento de Vossa Excelência. Eu fui incriminado por Vossa Excelência aqui no começo, na sua preeleição, de ter praticado crimes, inclusive de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, que o próprio delegado que preside o inquérito já me excluiu no inquérito, por ausência absolutamente de prova de que eu tivesse praticado crime de lavagem de dinheiro. Não há qualquer prova no processo de que eu tenha desviado qualquer valor, que qualquer valor tenha transitado por minhas contas que não tenham origem legal. E é isso que eu gostaria de dizer, e a isso me resumo. Vossa Senhoria está dizendo que essas degravações escolhidas pela Polícia Federal, e aqui nós temos aqui representante da Polícia Federal, da Operação Zelotes, que está ouvindo o que o senhor está dizendo, né? E aqui nós temos várias degravações. Nós temos aqui de 1 a 9. Aqui tem outra degravação de Vossa Senhoria, de número 1, Jorge Vitor e Salazar, no caso Bradesco. E aí vai, né? Só para... Salazar diz que esteve com o nosso irmão Eduardo e que a reunião lá com o Bradesco, Bradesco, foi muito boa, né? Que estavam todos, o vice-presidente, etc, 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 etc. Então, para a polícia, eu estou com a palavra, senhor. Perdão. Então, aí, o senhor vai ter que explicar. Nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, nós não temos os mesmos poderes investigatórios do Ministério Público Federal e nem da Polícia Federal. Mas o que eu poderia dizer é que, enquanto essa CPI estiver em funcionamento, nós vamos estar muito próximo do senhor. E a Operação Zelote já disse que também não vai lhe dar sossego. Eu gostaria de perguntar ao senador José Pimentel, você quer fazer uso da palavra, que sempre tem estado aqui conosco? Seguindo aqui um pedido da nossa relatora, eu iria fazer ao senhor aqui umas 50 perguntas e ler todas essas degravações e e-mails. Mas, seguindo o pedido da nossa relatora, nós vamos despedir aqui, então, dispensar a presença de Vossa Senhoria. Mas o senhor sabe que nenhuma criatura pode se ocultar diante dela. Está lá em Hebreus 4:13. O senhor está dispensado.